Como tratar e curar vertebral osteomielite? A osteomielite é uma infecção do osso, uma condição rara mas grave. Os ossos podem ficar infectados em um número de maneiras. Infecção em uma parte do corpo pode se espalhar através da corrente sanguínea para dentro do osso, ou uma fratura exposta ou cirurgia pode expor o osso à infecção. Osteomielite vertebral é uma infecção do osso geralmente causada por bactérias. Na coluna vertebral é comumente encontrada nas vértebras, embora a infecção pode se espalhar para os espaços de disco peridural e intravertebrais. Osteomielite é raro e mais comum em crianças pequenas e idosos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Há duas formas de osteomielite aguda e crônica. Bactérias Staphylococcus aureus são geralmente a causa de osteomielite aguda, que podem entrar na corrente sanguínea através de uma ferida ou intravenosa agulha contaminada. Osteomielite crônica pode se desenvolver gradualmente a partir de tuberculose, sida e outras condições que afetam a imunidade. A tomografia computadorizada, abaixo, mostra um exemplo de uma osteomielite em um corpo vertebral. Causas de osteomielite. Na maioria dos casos, uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, um tipo de bactéria Staphylococcus, provoca osteomielite. Certas doenças crônicas como a diabetes podem aumentar o risco de osteomielite. Os sintomas típicos de osteomielite. Os sintomas incluem dor persistente e grave volta agravada pelo movimento, inchaço, febre, sudorese, perda de peso, e mal-estar. Dor abdominal e dor ciática pode ser causado por infecção na coluna vertebral lombar. Se a infecção invade o espaço epidural, dores nas costas pode acompanhar dor radicular, fraqueza e, às vezes, paralisia. Apenas 2 em cada 10.000 pessoas se osteomielite. A condição afeta crianças e adultos, embora de maneiras diferentes. Certas condições e comportamentos que enfraquecem o sistema imunitário aumentam o risco de uma pessoa para a osteomielite, incluindo diabetes. A maioria dos casos de osteomielite tronco a partir de diabetes. Doença falciforme. HIV/SIDA. Artrite reumatoide. Uso de drogas intravenosas. Alcoolismo. Uso prolongado de esteroides. Hemodiálise. Fornecimento de sangue pobre. Lesão recente. Cirurgia óssea, incluindo substituições de quadril e joelho, também aumentam a chance de infecção óssea. Osteomielite em crianças e adultos. Em crianças, a osteomielite é geralmente aguda. Osteomielite aguda surge rapidamente, é mais fácil de tratar e, em geral, acaba por melhor que a osteomielite crônica. Em crianças, osteomielite geralmente aparece no braço ou perna ossos. Em adultos, a osteomielite pode ser aguda ou crônica. Pessoas com diabetes, HIV, ou doença vascular periférica são mais propensas a osteomielite crônica, que persiste ou se repete, apesar do tratamento. Se aguda ou crônica, osteomielite geralmente afeta pelve ou vértebras da coluna vertebral de um adulto. Também pode ocorrer nos pés, especialmente numa pessoa com diabetes. Os sintomas de osteomielite. Osteomielite aguda desenvolve-se rapidamente ao longo de um período de 7 a 10 dias. Os sintomas de osteomielite aguda e crônica é muito semelhante e incluem febre, irritabilidade, fadiga, náusea, sensibilidade, vermelhidão e calor na área da infecção, inchaço ao redor do osso afetado, faixa perdida de movimento. Osteomielite nas vértebras faz-se conhecido através de dores nas costas, especialmente à noite. Tratamento osteomielite. Descobrir se uma pessoa tem osteomielite é o primeiro passo no tratamento. Também é surpreendentemente difícil. Os médicos dependem de raios X, exames de sangue, ressonância magnética e cintilografia óssea para obter uma imagem do que está acontecendo.
A biópsia óssea é necessário para confirmar um diagnóstico de osteomielite. Isto também ajuda a determinar o tipo de organismo, tipicamente bactérias, fazendo com que a infecção de forma a medicação correta pode ser prescrita. Diagnóstico. O tratamento imediato é necessário particularmente devido à possibilidade de déficit neurológico, por exemplo, paralisia. Um raio-x revela a localização da infecção, quaisquer alterações ósseas ou alterações, e perda de altura do disco intervertebral. Uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética podem ser necessários para avaliar melhor os tecidos da coluna vertebral moles, incluindo os elementos neurais, por exemplo, nervos. Se um abscesso está presente, um processo chamado de punção aspirativa, através da agulha de biópsia da pele, pode ser feito para recolher uma amostra da infecção para identificação. Quando biópsia de agulha, aspiração, é insuficiente, biópsia aberta é realizado cirurgicamente, que pode incluir o desbridamento, remoção cirúrgica da infecção. Tratamento não cirúrgico. Infecções da coluna vertebral são muitas vezes tratadas sem cirurgia. Antibióticos intravenosos são dados no hospital e pode continuar em casa por 4 a 6 semanas. Os antibióticos orais podem ter de ser tomados por vários meses. Analgésicos e órtese pode ser usado para controlar a dor. A cirurgia pode ser considerada se o tratamento antibiótico falhar, apresenta déficit neurológico, deformidade desenvolve ou progride, ou remoção de osso ou tecido infectado é necessária. Cirurgia. A cirurgia pode incluir procedimentos de drenagem e infecção, debridamento, remoção de osso infectado, e reconstrução da coluna vertebral. A instrumentação da coluna vertebral e a fusão são procedimentos cirúrgicos que podem ser utilizados para tratar a deformidade da coluna vertebral e para proporcionar estabilidade permanente à coluna vertebral. Esses procedimentos se juntar e estabilizar o nível em que um elemento da coluna vertebral tenha sido danificado ou removido, corpo por exemplo, vertebral. A instrumentação de Mayo envolve a utilização de hastes, parafusos, dispositivos de entrecorpos, chapas, ou outros dispositivos para estabilizar a coluna vertebral. Fusão pode envolver o osso do próprio paciente, autoenxerto, ou do enxerto, óssea de doadores, ou outros tipos de materiais de enxerto. A fusão é o processo pelo qual um novo osso cresce em torno de e para a área cirúrgica, eventualmente, a cura e adesão à coluna vertebral em conjunto. Recuperação. Antibióticos intravenosos ou drogas antimicrobianas dadas no hospital pode continuar em casa por várias semanas. Os antibióticos orais ou medicamentos antimicrobianos podem precisar de ser tomados por vários meses, mesmo após o tratamento cirúrgico. O tratamento se concentra em parar a infecção em suas faixas e preservar tanto a função quanto possível. A maioria das pessoas com osteomielite são tratadas com antibióticos, cirurgia, ou ambos. Antibióticos ajudam a trazer a infecção sob controle e muitas vezes tornam possível evitar a cirurgia. Pessoas com osteomielite geralmente se antibióticos para várias semanas através de 1-4, e depois mudar para uma forma de pílula. Mas osteomielite crônica grave ou necessita de cirurgia para remover o tecido infectado e osso. Cirurgia osteomielite impede a infecção se espalhar ainda mais ou ficando tão ruim que a amputação é a única opção restante. Prevenir osteomielite. A melhor maneira de evitar a osteomielite é manter as coisas limpas. Se você ou seu filho tem um corte, especialmente um corte profundo, lavá-lo completamente. Lave qualquer ferida aberta sob água corrente durante 5 minutos, em seguida, curativo em ligaduras estéreis. Se você tem osteomielite crônica, certifique-se se o seu médico sabe sobre seu histórico médico para que possa trabalhar em conjunto para manter a condição sob controle. Se você tem diabetes,
Preste muita atenção a seus pés e contate o seu médico ao primeiro sinal de infecção. Quanto mais cedo você tratar a osteomielite, melhor. Em casos de osteomielite aguda, o tratamento precoce evita a condição de se tornar um problema crônico que requer tratamento contínuo. Além da dor e inconveniência de infecções repetidas, obtendo osteomielite sob controle precoce proporciona a melhor oportunidade para a recuperação. Como tratar e curar vertebral osteomielite? A osteomielite é uma infecção do osso, uma condição rara mas grave. Os ossos podem ficar infectados em um número de maneiras. Infecção em uma parte do corpo pode se espalhar através da corrente sanguínea para dentro do osso, ou uma fratura exposta ou cirurgia pode expor o osso à infecção. Osteomielite vertebral é uma infecção do osso geralmente causada por bactérias. Na coluna vertebral é comumente encontrada nas vértebras, embora a infecção pode se espalhar para os espaços de disco peridural e intravertebrais. Osteomielite é raro e mais comum em crianças pequenas e idosos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Há duas formas de osteomielite aguda e crônica. Bactérias Staphylococcus aureus são geralmente a causa de osteomielite aguda, que podem entrar na corrente sanguínea através de uma ferida ou intravenosa agulha contaminada. Osteomielite crônica pode-se desenvolver gradualmente a partir de tuberculose, sida e outras condições que afetam a imunidade. A tomografia computadorizada, abaixo, mostra um exemplo de uma osteomielite em um corpo vertebral. Causas de osteomielite. Na maioria dos casos, uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, um tipo de bactéria Staphylococcus, provoca osteomielite. Certas doenças crônicas como a diabetes podem aumentar o risco de osteomielite. Os sintomas típicos de osteomielite. Os sintomas incluem dor persistente e grave volta agravada pelo movimento, inchaço, febre, sudorese, perda de peso, e mal-estar. Dor abdominal e dor ciática pode ser causado por infecção na coluna vertebral lombar. Se a infecção invade o espaço epidural, dores nas costas pode acompanhar dor radicular, fraqueza e, às vezes, paralisia. Apenas 2 em cada 10.000 pessoas se osteomielite. A condição afeta crianças e adultos, embora de maneiras diferentes. Certas condições e comportamentos que enfraquecem o sistema imunitário aumentar o risco de uma pessoa para a osteomielite, incluindo diabetes. A maioria dos casos de osteomielite tronco a partir de diabetes. Doença falciforme. HIV/SIDA. Artrite reumatoide. Uso de drogas intravenosas. Alcoolismo. Uso prolongado de esteroides. Hemodiálise. Fornecimento de sangue pobre. Lesão recente. Cirurgia óssea, incluindo substituições de quadril e joelho, também aumentam a chance de infecção óssea. Osteomielite em crianças e adultos. Em crianças, a osteomielite é geralmente aguda. Osteomielite aguda surge rapidamente, é mais fácil de tratar e, em geral, acaba por melhor que a osteomielite crônica. Em crianças, osteomielite geralmente aparece no braço ou perna ossos. Em adultos, a osteomielite pode ser aguda ou crônica. Pessoas com diabetes, HIV, ou doença vascular periférica são mais propensas a osteomielite crônica, que persiste ou se repete, apesar do tratamento. Se aguda ou crônica, osteomielite geralmente afeta pelve ou vértebras da coluna vertebral de um adulto. Também pode ocorrer nos pés, especialmente numa pessoa com diabetes. Os sintomas de osteomielite. Osteomielite aguda desenvolve-se rapidamente ao longo de um período de 7 a 10 dias. Os sintomas de osteomielite aguda e crônica é muito semelhante e incluem febre, irritabilidade, fadiga, náusea, sensibilidade, vermelhidão e calor na área da infecção, inchaço ao redor do osso afetado, faixa perdida de movimento,
Osteomielite nas vértebras faz-se conhecido através de dores nas costas, especialmente à noite. Tratamento osteomielite. Descobrir se uma pessoa tem osteomielite é o primeiro passo no tratamento. Também é surpreendentemente difícil. Os médicos dependem de raios-x, exames de sangue, ressonância magnética e cintilografia óssea para obter uma imagem do que está acontecendo. A biópsia óssea é necessário para confirmar um diagnóstico de osteomielite. Isto também ajuda a determinar o tipo de organismo, tipicamente bactérias, fazendo com que a infecção de forma a medicação correta pode ser prescrita. Diagnóstico. O tratamento imediato é necessário particularmente devido à possibilidade de déficit neurológico, por exemplo, paralisia. Um raio-x revela a localização da infecção, quaisquer alterações ósseas ou alterações, e perda de altura do disco intravertebral. Uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética podem ser necessários para avaliar melhor os tecidos da coluna vertebral moles, incluindo os elementos neurais, por exemplo, nervos. Se um abscesso está presente, um processo chamado de punção aspirativa, através da agulha de biópsia da pele, pode ser feito para recolher uma amostra da infecção para identificação. Quando biópsia de agulha, aspiração, é insuficiente, biópsia aberta é realizado cirurgicamente, que pode incluir o desbridamento, remoção cirúrgica da infecção. Tratamento não cirúrgico. Infecções da coluna vertebral são muitas vezes tratadas sem cirurgia. Antibióticos intravenosos são dados no hospital e pode continuar em casa por 4 a 6 semanas. Os antibióticos orais podem ter de ser tomados por vários meses. Analgésicos e órtese pode ser usado para controlar a dor. A cirurgia pode ser considerada se o tratamento antibiótico falhar, apresenta déficit neurológico, deformidade desenvolve ou progride, ou remoção de osso ou tecido infectado é necessária. Cirurgia. A cirurgia pode incluir procedimentos de drenagem e infecção, debridamento, remoção de osso infectado, e reconstrução da coluna vertebral. A instrumentação da coluna vertebral e a fusão são procedimentos cirúrgicos que podem ser utilizados para tratar a deformidade da coluna vertebral e para proporcionar estabilidade permanente à coluna vertebral. Esses procedimentos se juntar e estabilizar o nível em que um elemento da coluna vertebral tenha sido danificado ou removido, corpo por exemplo, vertebral. A instrumentação de meio envolve a utilização de hastes, parafusos, dispositivos de entrecorpos, chapas, ou outros dispositivos para estabilizar a coluna vertebral. Fusão pode envolver o osso do próprio paciente, autoenxerto, e/ou do enxerto, óssea de doadores, ou outros tipos de materiais de enxerto. A fusão é o processo pelo qual um novo osso cresce em torno de e para a área cirúrgica, eventualmente, a cura e adesão à coluna vertebral em conjunto. Recuperação. Antibióticos intravenosos ou drogas antimicrobianas dadas no hospital pode continuar em casa por várias semanas. Os antibióticos orais ou medicamentos antimicrobianos podem precisar de ser tomados por vários meses, mesmo após o tratamento cirúrgico. O tratamento se concentra em parar a infecção em suas faixas e preservar tanto a função quanto possível. A maioria das pessoas com osteomielite são tratadas com antibióticos, cirurgia, ou ambos. Antibióticos ajudam a trazer a infecção sob controle e muitas vezes tornam possível evitar a cirurgia. Pessoas com osteomielite geralmente se antibióticos para várias semanas através de 1-4, e depois mudar para uma forma de pílula. Mas osteomielite crônica grave ou necessita de cirurgia para remover o tecido infectado e osso. Cirurgia osteomielite impede a infecção se espalhar ainda mais ou ficando tão ruim que a amputação é a única opção restante. Prevenir osteomielite. A melhor maneira de evitar a osteomielite é manter as coisas limpas.
Se você ou seu filho tem um corte, especialmente um corte profundo, lavá-lo completamente. Lave qualquer ferida aberta sob água corrente durante 5 minutos, em seguida, curativo em ligaduras estéreis. Se você tem osteomielite crônica, certifique se o seu médico sabe sobre seu histórico médico para que possa trabalhar em conjunto para manter a condição sob controle. Se você tem diabetes, preste muita atenção a seus pés e contate o seu médico ao primeiro sinal de infecção. Quanto mais cedo você tratar a osteomielite, melhor. Em casos de osteomielite aguda, o tratamento precoce evita a condição de se tornar um problema crônico que requer tratamento contínuo. Além da dor e inconveniência de infecções repetidas, obtendo osteomielite sob controle precoce proporciona a melhor oportunidade para a recuperação.